Hoje vou explorar um conceito fundamental na prática clínica e na semiologia médica, o termo psicogênico. Na leitura do capítulo 3 do livro A Medicina da Pessoa, o autor, o professor Danilo Perestrello, ele escreve o seguinte: o termo psicogênico tornou-se obsoleto e inadequado para a compreensão da medicina centrada na pessoa. E ele comenta que não é mais aceitável distinguir entre doenças psicogênicas e somatogênicas ou orgânicas, porque isso seria um retorno à visão cartesiana de separação entre mente e corpo. Então, da mesma forma, ele considera que não faz sentido falar em doenças psicossomáticas como se algumas fossem e outras não, já que o ser humano é, em sua essência, um todo psicossomático. Então, é como se considerássemos ainda a dicotomia mente e corpo. Assim, todas as doenças são, segundo ele, por definição, psicossomáticas. Então, é necessário buscar no próprio ser humano as razões para o seu adoecimento. Então, essa é a ideia que motiva essa assertiva que ele coloca nesse texto. Então, ele coloca que pode-se afirmar que, na realidade, todas as doenças têm uma origem antropogênica. Então, primeiramente, ao analisar a questão do que é considerado normal ou anormal, percebe-se que as fronteiras entre esses dois terrenos se tornam nebulosas. E, de maneira semelhante, os limites entre o que seria funcional e orgânico na prática clínica também acabam se dissolvendo. Isso ocorre porque um distúrbio, um transtorno considerado funcional, quando ele é persistente, ele pode evoluir para uma lesão estrutural, orgânica. Além disso, ele considera que, mesmo do ponto de vista prognóstico clássico, a diferença entre essas categorias, orgânico ou somático ou físico e funcional ou psicogênico, seria uma diferença, digamos, muito artificial e que não encontra explicação ou sustentação na fisiopatologia. Então, um distúrbio funcional pode se tornar crônico e ter consequências mais graves. E, por outro lado, um distúrbio orgânico, somático, isto é, lesional, há uma lesão anatomopatológica detectável, pode apresentar um prognóstico favorável, apesar de sua irreversibilidade. Então, o que realmente importa é como a pessoa lida com o transtorno, o distúrbio ou a lesão mesmo, e como essas condições se integram na relação pessoal e na interação do indivíduo com o mundo. Portanto, esse vídeo estou gravando para continuar a leitura do livro A Medicina da Pessoa, e também porque quero enfocar esse aspecto especificamente, né, de que esse termo psicogênico seria considerado obsoleto. Eu uso o termo psicogênico com frequência nas minhas aulas de semiologia médica ou nas aulas de diversidade cultural na medicina.
é um termo que uso com frequência. Mas a gente precisa entender o que o termo realmente significa para que possamos aplicá-lo no contexto e também da forma mais apropriada. Então, a gente sabe que desde os termos conversivo, psicogênico também, mas durante algum tempo se falou quando havia um transtorno neurológico considerado funcional, que não tinha um substrato anatomopatológico detectável, se chamava também de conversivo, por exemplo. Um paciente que apresentava uma paralisia, por exemplo, e essa paralisia não tinha uma explicação orgânica, estrutural. Então, muitos termos apareceram, e esses termos, eles, como o próprio termo histérico ou histérica, esse termo também, que este sim, histérico, passou a ser tido como totalmente anacrônico, totalmente obsoleto, mas como uma referência histórica, porque histeria se refere a essa manifestação que foi descrita desde a antiguidade, inclusive nos escritos hipocráticos, no corpus hipocrático, e com o tempo essa palavra ela foi se tornando anacrônica. Por quê? Porque histeria se refere a útero, de hístero, e útero como explicação para manifestações dessa natureza, conversivas ou funcionais ou somatoformes, não é mais, digamos, aceitável na atual semiologia médica, porque hoje já se sabe, de maneira bastante estabelecida, documentada, que histeria, como uma associação com manifestações decorrentes de alterações uterinas, não é mais aceito. Mas psicogênico como afirma o professor Perestrello? Bem, a gente falou em somatoforme aqui, eu falei em somatoforme, em funcional, em conversivo, psicogênico, em histérico, mas esses termos todos têm sido usados ao longo da história. E desde o neurologista Jean-Marie Charcot até os dias de hoje, nós designamos o que se aceita atualmente chamar de transtornos funcionais, ou mais recentemente, transtornos do eixo cérebro-intestino. Então, a terminologia vai mudando. Então, desde 2016, os sintomas chamados funcionais ou transtornos funcionais passaram a ser designados sintomas relacionados ao eixo intestino, ou melhor, cérebro-intestino, intestino-cérebro. Então, esses transtornos são caracterizados por um conjunto de sintomas que podem ser associados a uma manifestação sem uma normalidade estrutural detectável. Então, os exames tradicionais disponíveis, desde os mais simples aos mais sofisticados, não mostram nenhuma anormalidade estrutural. Então, esses sintomas, sem uma lesão estrutural identificável, apresentam semelhanças com outras entidades, também que podemos observar na prática. Distúrbios gastrointestinais funcionais,
distúrbios urinários funcionais, distúrbios neurológicos funcionais, fibromialgia, síndrome da fadiga crônica. Então, a capacidade de se detectar e de se reconhecer um transtorno funcional representa um grande desafio na nossa área da saúde, dada a sua elevada frequência e o significativo impacto econômico e social que geram. Partindo do termo psicossomático, que seria o efeito da mente sobre o corpo e gerando uma doença física que é causada ou então exacerbada pelo estresse psicológico, psicoemocional, mental. Ou também o termo somatopsíquico, que seria o efeito do corpo na mente. Então, transtornos mentais, sintomas psicológicos que são exacerbados ou causados por uma doença somática, física. Bem, é preciso destacar, né, colocar de forma evidente que essa discussão ela perpassa por uma gênese de doenças complexas e que elas muitas vezes são diagnosticadas de forma incorreta, fazendo com que os pacientes se sintam perdidos. Muitas vezes eles se sentem abandonados também no próprio sistema de saúde, pelos profissionais da área. E o que é pior, as atitudes dos médicos em relação a esses pacientes podem se tornar muitas vezes iatrogênicos, porque ao lidar com esses pacientes e com seus sintomas que são desafiadores, alguns médicos eles veem esses pacientes como pacientes problema, estigmatizando o paciente, como pacientes difíceis. Então, isso faz com que a relação médico-paciente se torne mais difícil também. Então, casos difíceis de se diagnosticar são frequentemente vistos como doenças invisíveis, já que não há nenhuma manifestação anatomopatológica que possa ser detectável da doença. Então, muitas pessoas que sofrem de transtornos funcionais e que são doenças muitas vezes crônicas e invisíveis, como a própria síndrome da fadiga crônica, a fibromialgia, a síndrome da taquicardia ortostática postural, são frequentemente diagnosticadas de maneira incorreta e muitas vezes ficam passando de um médico para outro, de um profissional da saúde para outro, em busca de uma solução para o seu problema. Então, esses pacientes eles estão cansados de não serem ouvidos e também de ouvir que os seus sintomas são imaginários, são auto-infligidos, são psicossomáticos, estão na cabeça deles. E eles geralmente descrevem sentimentos de abandono, de desacreditação por parte dos profissionais da saúde, do próprio sistema de saúde como um todo. E isso resulta também em piora do seu quadro. Então, essas doenças são doenças também contestadas, porque há um negacionismo ainda em relação à existência real dessas doenças por parte de muitos médicos, mesmo hoje. Então, é como se não fossem doenças reais. Então, recebem o rótulo como histeria, como hipocondria. E muitas vezes os próprios pacientes eles se sentem alvo de preconceito, de discriminação, e eles são frequentemente considerados como tendo um quadro de origem psiquiátrica, até que a fisiopatologia seja melhor compreendida e explicada em alguma outra base que seja, digamos, orgânica, neurobiológica, e
muitos autores argumentam que um diagnóstico psiquiátrico não pode ser dado apenas com base na ausência de achados físicos, ou laboratoriais, ou patogênicos, ou do exame físico, patogênicos não, patológicos, e que muitas vezes estão na cabeça, né, do paciente e que podem estar relacionados, muitas vezes, ao microbioma, por exemplo, essa nova perspectiva, né, de que sintomas funcionais são sintomas do eixo cérebro-intestino, ou então relacionados ao sistema imunológico. Então, há uma série de termos diagnósticos usados para se referir aos quadros clínicos de alguns pacientes que não têm anormalidades clínicas e funcionais que, como o professor Perestrello, aqui nesse livro, A Medicina da Pessoa, considera que, no contexto dessa abordagem, essa abordagem centrada na pessoa, eles passam a ser considerados obsoletos. Como, por exemplo, o próprio termo psicossomático também. A questão, a terminologia transtorno somatopsíquico. Então, transtornos somatoformes, sintomas clinicamente inexplicáveis. Então, neurose de conversão. Então, convulsões psicogênicas, dor psicogênica, parasitose delirante, transtorno de sofrimento corporal. Então, algumas questões são levantadas e são significativas do ponto de vista semiológico, porque esses rótulos têm o potencial de serem mal utilizados e serem banalizados, e banalizarem o sofrimento do doente. Então, há uma falha em algumas dessas definições e as próprias diretrizes diagnósticas incluem algumas delas, eu li um outro dia, que considera que o paciente pode estar tendo uma preocupação excessiva com os seus sintomas, mesmo depois de ser tranquilizado pelo médico de que não há nada fisicamente errado com eles, de acordo com as avaliações, né, que são feitas muitas vezes limitadas. Então, este é um problema com a forma como se define preocupação excessiva, rotulando-se o paciente como um paciente problema. Se uma pessoa previamente saudável e ativa adquire uma condição que às vezes até é debilitante e parece ser multissistêmica, com múltiplas queixas que fazem até com que os profissionais da saúde o rotulem o paciente, rotulem a pessoa de poliqueixoso, que também é estigmatizante. O que inclui, por exemplo, vários quadros, como uma fadiga incapacitante que o paciente sente, uma dor que não tem um substrato neurobiológico ou anatomopatológico discernível. Isso afeta muitas áreas, né, da vida do doente. E muitas vezes se trata de falta de conhecimento ainda, o conhecimento ainda é limitado. Então, o médico ele faz muitas vezes uma anamnese, colhe uma anamnese inadequada, realiza um exame físico também incompleto e não entende a gravidade dos sintomas, ou então não consegue usar o seu julgamento clínico, desenvolver um raciocínio clínico adequado. Então, o paciente recebe esse rótulo de poliqueixoso, de paciente problema, e vai piorar. Ele não vai ter satisfeito a sua necessidade de elucidar o que ele tem. E, como eu disse antes, as diretrizes usadas, muitas vezes, podem ser enganosas, podem até prejudicar essa relação médico-paciente nesse sentido. Então, as diretrizes, vou colocar aqui
para carregar aqui o meu equipamento. Então, essas diretrizes são frequentemente criadas, essas diretrizes clínicas, guidelines, são criadas como resultados de estudos em alguns grupos de pacientes e que são estudos muitas vezes escassos, né, poucos ou estudos até únicos, e então são aplicadas a uma população inteira de pessoas. Então, a falta de compreensão, por exemplo, da síndrome da fadiga crônica, por exemplo, contribuiu para que muitos pacientes se sentissem desacreditados, incompreendidos, culpados e subtratados ou tratados de forma inadequada. Assim, muitos pacientes não respondem ao tratamento. Então, é importante pensar naquelas citações tão significativas de Sir William Osler, como, por exemplo, não há arte mais difícil de adquirir do que a arte da observação. Outra aforisma muito conhecido do Sir William Osler, que é o considerado patrono da moderna medicina, que se o médico ouve o paciente por um tempo suficiente, ele vai lhe contar o diagnóstico, o próprio paciente. Então, esses aforismos mostram a compreensão que tinha Sir William Osler sobre essa abordagem compreensiva do indivíduo doente. Bem, então, é importante, eu coloquei essas considerações para que se evidencie a importância dessa questão. Então, quando se trata de uma síndrome semelhante, é preciso, né, que aquela tendência histórica de se rotular sintomas físicos que não podem ser explicados como sendo, digamos, orgânicos, com um substrato, um anátomo patológico, e rotular como de origem psiquiátrica, né, faz com que muitos pacientes com sintomas complexos e que muitas vezes parecem confusos, de doenças que são mal compreendidas, recebam uma avaliação inadequada, uma atenção inadequada, e muitas vezes eles são encaminhados ao psiquiatra, até o momento em que essa sua doença seja melhor compreendida e definida. Então, à medida que surgem tecnologias mais sofisticadas, até de visualização por imagem do cérebro, imagens funcionais, e que demonstrem a fisiopatologia cerebral, quantificando até o funcionamento encefálico, né? E as causas de doenças mentais se tornem mais bem compreendidas, a validade de muitas dessas avaliações que são feitas de maneira ainda incipiente, baseadas na ausência de achados físicos e de achados laboratoriais ou complementares, rotulando transtornos psicogênicos, né, e funcionais, elas vão aos poucos se tornando menos válidas do ponto de vista propedêutico, do ponto de vista da própria prática clínica. Então, lembrar que ao usar exames diagnósticos complementares, a ausência de prova nunca é a prova de ausência, né? Que é aquela máxima tão conhecida, não é, na epistemologia da pesquisa. Então, tudo é causado por alguma razão. Nada é causado por nada. Quando os achados clínicos são intrigantes, então a abordagem mais ética é continuar tentando buscar compreender o doente, buscar a causa no seu modo de vida, nas suas dificuldades de ajustamento,
porque nós não temos o conhecimento necessário para fornecer uma explicação e mesmo o alívio dos sintomas em determinado momento. Então, melhorar a educação, né, sobre na interface entre medicina e psiquiatria, medicina, eu digo medicina interna, e a nomenclatura diagnóstica associada, bem como o desenvolvimento de um raciocínio clínico, uma avaliação completa, exercitando a humildade cultural e mantendo nossas raízes na medicina tradicional, vão ajudar a melhorar a precisão diagnóstica, diminuir essa incerteza e melhorar a confiança do doente. Mas aí eu vou voltar para o termo psicogênico. Isso acabou sendo uma digressão, né? Então, essa chamada obsolescência do termo psicogênico nos faz pensar qual é a origem, né? Como surgiu o termo psicogênico. Então, surgiu no contexto da própria medicina para descrever condições e sintomas originados predominantemente de fatores psicológicos em oposição a fatores orgânicos, unicamente orgânicos. E, embora tenha sido útil em uma época, a evolução do conhecimento médico-científico e das práticas clínicas levou à constatação de que a separação estrita entre mente e corpo, entre psíquico e orgânico, é muitas vezes, como eu disse antes, artificial. O conceito reducionista de considerar essa dicotomia vai também desconsiderar a complexidade biopsicossocial do ser humano, que envolve interações dinâmicas entre mente, corpo, ambiente, sociedade. Então, na perspectiva da medicina centrada na pessoa, que segue uma visão holística, integrando as dimensões psicológicas, biológicas, sociais, existenciais, espirituais, torna termos como psicogênico como limitante. E é daí que é assim que se explica a afirmação aqui colocada em citação direta do livro Medicina, A Medicina da Pessoa. Então, esse termo psicogênico também reforça a dicotomia mente e corpo, né, cartesiana, que não se alinha com os princípios dessa abordagem. Então, a palavra ela pode carregar uma visão estigmatizante, implicando que certos sintomas sejam, digamos, menos reais ou até autoinduzidos, o que pode prejudicar a relação terapêutica, o vínculo médico-paciente e o cuidado centrado nas necessidades do paciente. Então, é daí que o professor Perestrelio considera que é um termo obsoleto, pela inadequação e pela estigmatização associada a esse termo. Porque etiquetas como psicogênico e também como, por exemplo, somatoforme, como histérico, mais, digamos, remotamente, né, pode sugerir uma culpabilização, um descrédito das vivências do indivíduo, da sua própria narrativa, e desconsiderando a gênese e os fatores multidimensionais que afetam esse processo de adoecimento. Então, essa inadequação se torna ainda mais evidente na prática clínica atual, que valoriza a escuta ativa, a validação das experiências do paciente e a colaboração mútua na busca por soluções para o problema do doente. Então, em vez de psicogênico, há uma preferência crescente por termos que reflitam a complexidade
das interações mente e corpo. Então, são expressões que possam descrever as condições de maneira contextual e não reducionista, como, por exemplo, biopsicossocial. Essa terminologia ela está mais alinhada com os avanços científicos e éticos na prática médica e promove um cuidado mais humano, mais eficaz. Portanto, concluindo, a afirmação do professor Danilo é pertinente, é fundamentada na necessidade de adaptar o vocabulário médico, da semiologia médica, às abordagens contemporâneas, que rejeitam reducionismos, que rejeitam a dicotomia mente-corpo. E ao adotar uma linguagem mais inclusiva, mais integrada, a medicina centrada na pessoa fortalece seu compromisso com a humanização do cuidado e com a compreensão mais ampla do processo de saúde e de adoecimento. Assim, finalizo aqui essa exploração, né, do termo psicogênico a partir dessa assertiva colocada nessa citação direta aqui, de que o termo psicogênico se tornou obsoleto e inadequado para a compreensão da medicina centrada na pessoa. E vou continuar ainda abordando, né, a releitura do livro A Medicina da Pessoa, de Danilo Perestrello, e em outros vídeos, seguindo aqui a nossa cruzada nesse momento de releitura dessa obra que é tão importante e que muitas vezes é esquecida, desse grande médico, psiquiatra, psicanalista, filósofo, eu diria, brasileiro, que é o professor Danilo Perestrello. Então, até o próximo.